Olá pessoal, aqui é o Luciano Peno falando. Falei que ia começar com esse vídeo aqui, ó. Aqui você tá vendo os terroristas suíços. E aqui o soldado de Israel. E os soldados de Israel eles vão passar aquela cerca ali que separa a fronteira entre Israel e a Síria. Vai atrás desses soldados do Estado Islâmico ali que agora estão ali perdidos naquela região da Jordânia, entre a Síria e entre Israel. Nossa, eu essa região aqui, eu já vou voltar com esse vídeo aqui, irmãos, para mostrar para vocês o que está acontecendo na guerra. Esse vídeo aqui é do dia 3 de agosto, depois eu mostro o mapa atual hoje. Aqui eu vou falar algumas notícias aqui, principalmente sobre a guerra ali no Golfo Pérsico, né? Algumas coisas para falar também. Aqui os meteoritos que impactaram contra a Lua também. Vamos falar um pouco da base de Incirlik, é uma base americana na Turquia. E a Índia testou um foguete. Aqui uma nuvem em Proemix nos Estados Unidos, uma nuvem gigantesca ali cobriu a cidade, né? Como diz a palavra, ele diz escuridão, né? No dia do Senhor. Aqui um míssil supersônico destruiu um barco ali durante os treinos da Rússia ali no Mar Cáspio também. Vamos ver se a gente... E aqui a questão do calor, né? Na Europa. E os vulcões ativos no mundo, pessoal, também a gente vai falar disso aí. E a última notícia desse sábado que saiu, né? Hoje é domingo de manhã, que estou fazendo o vídeo. É o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. Então ele sofreu um atentado. Ele está falando ao vivo agora na RT espanhol. Ele sofreu um atentado com um drone que carregava dinamite, alguma coisa assim, pessoal. E parece que ele está culpando o presidente da Colômbia. A gente sabe que ele tem aquela guerra ali, que é a guerra nas Guianas Francesas ali também. Tem um entrave ali, uma tensão ali. Que a Venezuela quer pegar metade das Guianas Francesas, mas há relatos que soldados da Colômbia já atravessaram a fronteira com a Venezuela. Essas semanas atrás já há confrontos ali na região, sim, cara. A Colômbia que quer entrar para a OTAN, né? Tem essa questão aí também, irmãos. O presidente foi evacuado, né, cara? Depois também a Tiririca, irmão. Você lembra que eu tinha aquela minha visão que... Eu vou colocar o vídeo e mostrar que eu falava que eu vi o Tiririca na sarjeta 6 meses antes dele pedir a conta, né? Do Senado lá. Eu tive a visão que o Tiririca estava na sarjeta, sem camisa, procurando comida no lixo. E 6 meses depois ele renunciou. E renunciou falando mal, né? E agora ele tá querendo voltar. Entendeu, irmão? Ele ficou lá 2 mandatos, 8 anos, não fez nada. Só se pronunciou uma única vez, foi quando saiu para reclamar. E agora ele quer entrar de novo, cara. Daí se ele for eleito, né, até eu tenho que fazer pergunta, né, cara. Quem é o palhaço de verdade, né, cara? Só, cara. Depois eu vou ler os comentários dos irmãos aqui, né, cara. Eu conheço aqui até meu tio lá, o Aurélio aqui. Também fazendo os comentários aqui, cara. E aqui um videozinho, cara, que eu vou mostrar depois ali os insetos levantando voo, pessoal. Depois mais fotos mais curtidas que eu tive aqui no Facebook. Vamos falar tudo isso aí, pessoal, nesse vídeo, mas eu vou começar ali falando da guerra, aquela guerra ali, depois que a gente viu essa lua de sangue que passou, né? É interessante que veio a chuva, né? Depois que passou a lua de sangue, e é também interessante, é um sinal, né? Porque ficamos quase 3 meses sem chover aqui no norte do Paraná, principalmente. E por causa dessa atmosfera seca, o eclipse ele ficou melhor visível, né? Foi a melhor visibilidade do eclipse porque estava na seca. Ou seja, Deus esperou, né? Esse sinal para depois vir a chuva, então, pessoal. Como que também é um sinal, cara. Essa questão
o eclipse que passou a ter chuva, e o eclipse que veio no Oriente Médio, que está trazendo aquela tensão ali, né, tanto na fronteira com Israel, com a Síria ali, agora com a derrota do Estado Islâmico dos rebeldes ali na fronteira com a Síria, na fronteira com Israel, na fronteira com a Jordânia, a tríplice fronteira ali. A gente também tem uma iniciação de uma guerra ali no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos, o Irã, né, o Trump e o presidente do Irã estão se entrevando, mas está acontecendo o que aconteceu um pouco ali com a Rússia, né? E os Estados Unidos ele chegou a lançar 50 foguetes dentro da Síria para intimidar a Rússia, mas agora ele está às mãos pro Putin, né? O Trump. E depois também teve a tensão com a Coreia do Norte, depois se ter as mãos, e agora a tensão com o Irã. Será que vai estar as mãos depois também, pessoal? E a questão é talvez até tenha se desenhando uma falsa paz, né? Fala que ele faria alianças com muitos e uma paz, né, cara? Tinha uma falsa paz. Ele se aliou com a Rússia, digamos assim, né? Se aliou não, né? Mas tá, firmou um acordo com a Rússia, um acordo com a Coreia do Norte e agora tá indo pro Irã. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Essa questão. Então vou passar esse vídeo aqui que tem umas coisas interessantes para passar nele aqui, pessoal. Depois eu vim com aquelas notícias lá para quem. Aqui então, aquele vídeo que eu mostrei, ó. Irmãos, aquele vídeo que eu mostrei, ó. Uma célula tem combatente do Estado Islâmico aproxima-se da fronteira de Israel nas colinas de Golã, na Síria, antes de ser atingida por um ataque aéreo. Ou seja, o exército da Síria, o exército de Israel, ele entra ali, né, no território da Síria ali, que agora o exército da Síria conseguiu derrotar esse Estado Islâmico ali, mas ele entra para pegar esses combatentes do Estado Islâmico que estavam ali se aproximando, estava a 300 metros da fronteira. O exército israelense diz que eles estavam carregando os coletes explosivos e AK-47, né, cara? Acho que me cobre, pessoal. E aqui você pode ver a região, aqui na onde que foi já entrando aqui, ó, dentro do território sírio. Aqui as colinas de Golã, que também é território sírio, mas está ocupado por Israel. Entendeu, pessoal? E aqui também houve os combates aqui, também vou mostrar. Então esse combate que a gente está vendo foi aqui, ó, onde eles passaram a cerca ali, pessoal. Mostra que eu mostrei no começo do vídeo aqui, cara, interessantíssima essa imagem dos combatentes de Israel ele passando a ser os combatentes islâmicos. E eles foram lá e atravessam a cerca para pegar esses, né, que estavam se aproximando ali. Teve um ataque aéreo também na região ali. Então essa aí é. Aqui houve um bombardeio. Teve um bombardeio, você vê ali. Uma célula de combatentes se aproxima, né? Os Estados Unidos foi bombardeado também. Praticamente fala a mesma coisa ali, né, cara? Certos israelenses dizem ser atingido por ataque aéreo, né? A gente teve ataque aéreo. O exército confirma 7 militantes do Estado Islâmico foram identificados entre a linha Alfa. Isso foi interessante ali, pessoal. Foram identificados entre a linha Alfa e a fronteira. Eles estavam armados com coletes suicidas, Kalashnikov e granadas. Eles nunca entraram em Israel, mas ficaram a 200 metros da fronteira. Tem a cerca, né, cara? Justamente vai entrar também. Essa questão ali, aqui é com as imagens ali dos coletes e das metralhadoras que eles portavam. Aqueles grupos que a gente viu descendo a montanha lá. Aqui, ao lado aqui, reparem, meu irmão, ao lado aqui o exército da Síria colocando a bandeira da Síria na tríplice fronteira ali entre Israel e a Jordânia e a Síria. Ali do lado, onde aquele exército de Israel tá ali combatendo o Estado Islâmico ali, cara. Você tá entendendo a situação que tá acontecendo e a mídia aqui não mostra, cara, essa tensão que tá ocorrendo já aqui, ó. E eles colocando a bandeira aqui, ó, na direção aqui, cara, do lado ali da fronteira. Aquela região, pessoal, pra vocês se localizar, né, cara? Eu vou abrir o mapa aqui no dia de hoje, como que ISIS comanda tendo os fake. Aqui já é hoje, ao vivo, né, cara? 2 minutos, 18 minutos aqui, as reportagens sobre esse contexto da guerra aqui. E esse local que estamos falando é aqui, né, pessoal? Ó, aqui é a Síria, aqui Israel, aqui é a parte de casa, aqui já a Síria ali, o Egito aqui com os confrontos aqui, ó. E essa região aqui que a gente está vendo, que a gente viu essa derrota dos rebeldes e dos Estados Islâmicos, para quem acompanha os vídeos aí, acompanhou essa derrota aí na aproximação da Lua de Sangue. E agora a gente teve esses confrontos há 2 dias atrás aqui, ó, nessa tríplice fronteira aqui, pessoal, ó, onde eu tô relatando para vocês o vídeo aqui, ó. O exército israelense, o exército jordaniano, até aí ali, né, teve
O exército jordaniano entrou em choque com o patente do Estado Islâmico perto da fronteira com a Síria, enquanto as forças armadas de Assad faltavam ao controle total, né, cara? O exército da Síria falta o controle total da região ali. E os Estados Islâmicos, se soltassem, eles estão ficando meio dispersos ali na região, pessoal. Então era isso mais ou menos que eu tinha para falar aqui nesse contexto aqui. O que mais que eu pesquei aqui? O exército jordaniano, o aqui mais um ministro que tinha visto ali, tem ministro das relações. Tem informação aqui do lado da fronteira, onde eu tava ali, nós estava comentando, tem essa informação aqui, ó, que é questão, né, que as fronteiras desde 1974, da Guerra dos 6 Dias ali, quando Israel ali ocupou a área. O exército israelense responsabiliza o governo sírio por tudo o que acontece dentro da Síria e todos os atos violentos ou ameaças contra Israel da Síria. O exército israelense está ao lado do acordo de separação das forças em 1974, que encerrou a casa de Yom Kippur e ainda ficou hoje, né, cara? Questão da ocupação israelense naquela região ali, cara. E pela onda é a Síria ainda, né, cara? Depois eu as notificações aqui dos dirigentes da ONU chegaram ali naquela última cidade que caiu ali de Quimeira, ali na fronteira, ali onde tem o posto de controle aqui, ó, que passa entre as colinas de Golã e a Síria. Chegou com alguns ficou a delegação da ONU ali junto com a da Rússia, pessoal. Voltou-se para a coordenação da Rússia, a área continua altamente sensível. Horas passadas, Israel realizou um ataque aéreo e a Jordânia disparou a artilharia em supostos combatentes do Estado Islâmico. A Rússia também é considerada soberana de vários lugares, Síria no sul, cara. Aqui você fez, também teve uma notificação que uns drones ou uns ataques ali também ocorreram ali em Damasco uns 2 dias atrás, aí, pessoal. E ali a defesa antiaérea de Damasco ele foi ativada, mas houve, além dos mísseis que foram destruídos, houve explosão. Meu Deus. Chegou alguns caídos no chão também, esse ataque ali no sul de Damasco, ó. Suspeita Israel Strike Starchat em Damasco, cara. Meio que um antiaéreo, né? Aqui o vídeo até mostra, pessoal. Na hora. Olha lá, viu? Na hora que ele ataca ali, ó. No comecinho que isso vai ver aqui, ó. Na hora que o antiaéreo entra em ação ali. Naquela situação ali. Eu vou passar ela já, né? Falando desses. Passada da SAD, Ministério Militar, clareia Israel Porto e destrói Juice USA projétil, né, cara? Destruíram o projeto Israel ali, um drone, né, provavelmente, como tem acontecido ali os drones ali, essa guerra de drones na região ali também, os drones do Irã que invadem ali Israel e vice-versa, Israel invadindo a Síria, tipo assim, fazendo uma espionagem, né, pessoal, pra ter visualização da região que está se passando, né, cara? Depois vamos abandonar um pouco essa região aqui, daí tinha umas notificações aqui, pessoal, lembra na onde a Turquia pegou esse pedaço aqui do norte da Síria, que era do Estado Islâmico, que também dos curdos, olha como que ela constrói uma base, ela constrói uma base ali a 1,5 km da cidade de Manbif, que está controlada ali pelos Estados Unidos, cara. Entendeu, pessoal? Bem interessante que você vai ver, olha só como que a cidade está ali, ó, já descendo ali, já é aquela cidade de Manbif ali que está sobre, digamos assim, curtos, né, mas com suporte americano, né, cara, para defender a região ali que tem petróleo, e a Turquia é louca para invadir aqui também, pessoal, depois que invadiu já esse pedaço aqui. A gente já vimos outros vídeos, né, os soldados dos Estados Unidos patrulhando aqui a região. E aqui de novo lá em Charopus, que foi aquela primeira cidade no eclipse lá no lar, quando a Turquia tomou a cidade de Charopus, que quem acompanha os vídeos lembra?
que houve uma explosão ali também, a gente falando que essas explosões estão acontecendo nessa região aqui ocupada pela Turquia, e aqui um bombardeio ali na região, ali a Turquia tomando essa região aqui já no Iraque, ó, lá na Síria, e aqui já tomando algumas posições do Iraque, a Turquia, né, que são os turcos, aliaram com os persas, naquele 21 de agosto ali, que foi o eclipse dos Estados Unidos, e daí, conforme eles estão meio aliados aqui, eles vão tomando essas posições dos curdos aqui, pessoal, ó. A gente viu que os curdos perderam aquela cidade ali de Kirkuk, e agora aí a Turquia aí, de cada vez mais lento, tá no Iraque, né? Pra você ver esse Erdogan, né, cara, avançando tanto aqui no norte do Iraque quanto no norte da Síria. E nós também tá acontecendo alguns protestos no Iraque, alguns protestos também acontecendo no Irã. Aqui a gente está vendo a faixa de Gaza aqui os confrontos entre os militares do Estado de Israel e os militantes de Gaza também estão acontecendo. Os focos continuam ali nas plantações, ali os coquetéis molotov são mandados por pipas. E a gente chega aqui no Golfo Pérsico, pessoal. Lembre-se, cara, os Estados Unidos têm falado Golfo Árabe, mas que tá deixando o Irã bravo, né? Porque o Irã são os persas, aqui é o Golfo Pérsico, pessoal. Então ele diz que 100 barcos do Irã ali entrarem em exercícios, como nós já tínhamos falado no vídeo anterior, né? Eles provavelmente iam fazer exercício para tentar fechar aquele estreito de Hormuz, pessoal. Entendeu? Eles querem fechar o estreito de Hormuz, onde passa 25% do petróleo, e as sanções dos Estados Unidos contra o Irã vai vencer agora essa semana. E se for ativado as sanções, o Irã falou que vai fechar aquele estreito de Hormuz ali, cara. Vamos ver o que vai estar essa tensão aí também. Provavelmente ali tem Oman aqui, né, onde se pode dar um encontro aí para amenizar a situação ali, cara. Aqui é interessante, alguns soldados do Irã que chegaram ali, o Irã deixou o exercício, né, que eu tinha falado, e aqui essa outra notícia Irã, fontes disseram que as autoridades despacharam muitas forças de segurança com medo de ter protestos, mas não, né? Na verdade, esses soldados que estão chegando ali é para essa guerra que se prepara ali no Golfo Pérsico, né, pessoal? E o pessoal sabe aí que eu tenho a minha visão ali, que eu falo que a Abu Dhabi vai ser destruída, né, cara? A visão, a mensagem que eu recebi. E a Abu Dhabi fica aqui do lado de Dubai, aqui, pessoal. Você fica nessa região aqui, ó. Onde esse Golfo Pérsico, onde está rolando essa tensão aí agora entre os Estados Unidos e o Irã, cara. Lembrando que lembrando que os Houthis atacaram já mísseis ali no Emirados Árabes, cara. Aqui em Dubai, aqui em Abu Dhabi. Inclusive tem a planta nuclear que está sendo terminada agora aqui em Abu Dhabi, que fica na divisa com a Arábia Saudita. E tem as profecias aí, né, pessoal? Do Apocalipse aí. A região que está agora que é a região que está em efervescente, tem o Catar aqui, tem o Pai, tem o Kuwait, que tiver uma guerra ali no Kuwait. E lá está tenso, pessoal. E que os protestos dentro do Irã também, dentro do Iraque. Acabando o vídeo aqui, eu vou começar com as notícias, sabe, pessoal? Aqui é interessante, pessoal, essa notícia aqui, ó. Os caças israelenses, eu achei a notícia, caças israelenses na Croácia. Interessante porque naquela região ali também, nos palcos ali, que pode se começar a terceira guerra contra a Rússia também, cara. 3 F-16 israelenses desembarcaram na Croácia, acompanhados por MiGs locais. Os aviões chegaram como parte do processo de treinamento para a chegada de uma dúzia de aviões comprados pela Croácia e Israel. Os aviões farão parte de um voo festivo para marcar a Operação Tempestade da Croácia, cara. Ou seja, a Rússia não vai gostar nada de ver esse exército Israel fazendo exercícios ali no Báltico, cara. É bem complicada a situação aqui, ó. A gente tem essa questão da Sérvia ali agora, tem Montenegro, aquelas tensões ali entre os presidentes do Trump, né, falando que essa região aqui se pode começar então. Aqui os caras chegando aqui, pessoal. Essa questão aí também. O que mais que eu tinha visto aqui na Rússia, né? Na Rússia ali, pessoal, é só na Rússia ali você vê ao fundo que as colinas de Colan, o ministro da TV está lá falando sobre a questão, e as colinas de Colan ao fundo ali, pessoal. Muito interessante isso aqui também, cara, falando dessa questão ali, dessas operações ali que eles vão fazer. A situação no campo de Terrum é particularmente preocupante, há cerca de 60 mil pessoas, é um ambiente desastroso, assim como militares escondidos lá, o assunto requer uma ação imediata, cara. Nossa, aqui então,
essa tensão que está acontecendo ali na região de túnel circular, voltando ao foco aqui lá em Moscou, irmãos. Eu vou continuar, cara, eu vou continuar agora aqui, então, agora aqui esse bolsão aqui do Estado Islâmico, né, e aqui pessoal, ó, os pontos de observação, do Irã, cara, dentro da Síria aqui da Turquia, também tem essa tensão aqui, que um caso também vamos para as notícias, né, pessoal, em si, né, cara. Então, o presidente Nicolás Maduro aí, que falou com o presidente da Colômbia foi o culpado, cara, pelo atentado ali contra ele, cara. Que teria então Jean Manuel Santos, né? Aqui eu vou deixar aqui para descontrair um pouco enquanto eu falo com as notícias, pessoal. Aqui eu tinha salvado aqui o link do irmão. Aqui o aqui possivelmente o irmão coloca aqui, né, toda a questão do atentado ali, cara. Assim, eu nem sei se posso passar esse feed aqui, pessoal, mas dá uma olhada lá, não sei, pessoas que não tem o Facebook, né? Mas muito bom esse vídeo aqui, criando voo ali, cara, dos animais, cara, olha só, cara. Eu não vou passar, pessoal, que eu provavelmente a gente tem que só tolerar esses, cara, mas dá uma olhada lá no meu Face, cara. Muito bom, cara. Olha só essa imagem, cara. E depois da questão do Tiririca, eu vou falar, então eu vou trazer aqui a questão, pessoal, você vê no YouTube. Eu o meu canal, aqui os feeds que eu sempre estou aí. Você vai ter aqui, pessoal, ó. Você vai ter aqui os destaques, você vai ter os vídeos mais famosos, Eclipse chamado por mim, os sonhos e visões. Você vê nos sonhos e visões aqui, a tanta visão de Abu Dhabi, né? Será destruída, como a visão do elefante aqui, e está explorando o norte de Israel. Aqui também se vai. Aqui a visão Tiririca na sarjeta procurando comida há um ano atrás. E faz meio ano que ele saiu, né? No fim do ano. E agora tá querendo voltar de novo. Vai ter que ele acabou o dinheiro, né? Como disse o irmão ali, né? Acabou o dinheiro e acabou o dinheiro dele, pô. O David aqui matou a charada, né? Eu tinha falado na visão lá que ele tava na sarjeta um ano atrás, cara. É lógico, irmão. Então tá certo. Ele passou mal, vi um vídeo dele assistir ali, que ele passou mal lá no show lá também. E aqui você deve ter acompanhado as notícias, né? Que a onda de calor na Europa, cara. Aqui a questão que o cara fala, né? Que a Lua ela é bem menor do que a Terra, né? Segundo a NASA. E ela seria aí, eu acho, parece 4 vezes menor que a Terra, então aqui. Só que aqui você vê a Lua vista a Terra e a Terra vista a Lua. No caso que teria que ser bem maior, né? Se a Terra é 4 vezes maior. Entendeu, pessoal? Mais ou menos isso, né? Entendeu? Você tem também lógica, né? Essa questão. Aqui eu vou colocar esse feed aqui no Mar Cáspio. Agora sim, pessoal, que é o Mar Cáspio. Eu tinha me encanado no feed anterior, né? Agora sim, no Mar Cáspio aqui, a, a Rússia aí fazendo treinamento ali, que a gente falou ali, que no Mar Cáspio ali tem os submarinos ali e uns barcos ali também de guerra, os destroyers de guerra russo, que eles chegaram a matar mísseis de calibre aqui no Estado Islâmico dentro da Síria aqui, também nos rebeldes aqui, cara, que era apoiado pelos americanos. Se marcasse, e agora você fez esse treinamento, se marcasse aqui também o
Irã, a gente viu o Irã aqui, em Azerbaijão, aqui, chama Chiquinho mostrar a cidade de Azerbaijão aqui também. E agora aqui também é uma concentração aqui, mas eles estão aumentando também os treinamentos militares. Bom, né? Senão E aqui, pessoal, olha só, cara, quem quiser procurar, dá uma procurada nisso aqui. Uma enorme parede de poeira está se movimentando em direção a ProMix a esta hora. Isso aqui era ao vivo quando tava passando, cara. Vai chegando na cidade, aquela poeira ali, rapaz. Que dia essa escuridão aqui, cara. No dia essa escuridão no dia do Senhor, cara. Chegando na cidade ali, cara. O que aconteceu lá, será, cara? Arizona. A Índia testa com esse novo míssil interceptor supersônico. Verdade, verdade já não é o primeiro, né, que a Índia testa ali, né, pessoal? A Índia também que tem a questão da Caxemira ali com o Paquistão e ali a China também, né? Ah, até aqui virou a Terra Bola também, até no Google Maps. Veja isso, pessoal. O que está acontecendo? Acontecendo aqui? Até me perdi agora, cara. E aquele eclipse, né, que vai ter também, que vai passar na região aqui, eclipse solar, tá? Nos estudos lá. E aqui a Turquia pode fechar a paz em Incirlik para soldados norte-americanos, opina especialista. A questão é que aqui é um navio irânio no Golfo Pérsico ali fazendo a questão é que tem uma base, a questão é que até foi falado que foi a base que tentou tal golpe na Turquia, essa base aqui em Sirklink, pessoal, o problema é que agora a Trump ele quer fazer as sanções contra a Turquia também. A Turquia falou que vai fechar essa base Trento, falou que vai fechar essa base Trento da Turquia, se acaso essas sanções dos Estados Unidos realmente se efetivarem aí, irmãos. Washington deve começar a reanalisar sua política regional do Iraque aos Balcãs, partindo do fato que o nível mínimo de colaboração turca já não pode ser considerado como deveria, diz analista. É aqui que a gente ouviu ali, né? A defesa aérea síria derruba drones de Israel a oeste de Damasco. Aquela notificação que a gente viu ali. E esse aqui eu não vi ainda, tá? Eu não vi ainda, agora eu vou ver com vocês. Sempre eu deixo para ver com vocês, quando eu não tenho muito tempo para ficar vendo aqui também, pessoal. Aí agora eu vou ver junto com vocês esse vídeo aqui desses meteoritos que bateram. E aqui essa imagens, né, que eu mesmo produzi ali e fiz. Essa notícia aí desse exercício militar ali do Irã para fechar esse estreito de Hormuz aí, pessoal. A visão aérea ali da região. Um satélite, né? Digamos assim, pode ser. É questão do petróleo, né? Da região, né? Que tudo é feito petróleo, né? Vão ter os porta-aviões americanos que vão começar a checar ali também como foi lá. Eu vi dos meteoritos, é isso, pessoal? Primeiro, segundo. E aqui para terminar, irmãos, então eu vou deixar o versículo
Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. E assim vai ser interessante a questão do fel, para porque tuas coisas para que tuas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ou seja, a esperança proposta que é o nosso refúgio, né, cara? Esperando a vida eterna e o viver no paraíso, né? Ou entre outros mundos, né? Coisas inefáveis à mente humana. É o Paulo fala, né, cara? Ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do céu. Essa é em reter a esperança proposta, né, cara? Como refúgio, penetra, como âncora da alma, penetrando até o interior do céu, pessoal. Nossa, 20 hora certinho, cara. Pensei que pensei que eu poderia ser mais, mas depois eu venho fazendo mais notícias aí, pessoal, e com mais vídeos aí. Obrigado, pessoal, que tá assistindo, pessoal que tá chegando. E vamos ver se nós chegamos nos 10 mil inscritos, pessoal. Tô chegando nos 6 mil inscritos aí. Essas notícias, né? Eu acho que um comentário interessante, uma notícia interessante que edifica, né? E também traz uma palavra, uma mensagem, né, pessoal? E como disse, né? Como você me coloca ali, né? Quando eu fiz essas coisas acontecer, levantar a cabeça, que tá chegando a retenção, né, pessoal? Vou deixar vocês com um pouquinho das imagens de estudos ali, o pessoal que é novo ainda, que não conhece, ou o pessoal que já conhece, né? Também entra lá no nosso link lá. Eu vou deixar com vocês aqui, essa imagem aqui, pessoal. Tem a abertura aqui, ó. Lembrando aí, pessoal, vou fechar no dia 11 aí, nós temos o eclipse do Sol, né? Mais um eclipse parcial aí, né, pessoal? Também, dia 11. Para fechar esse eclipse aqui em 2018, pessoal.